Bom dia, vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre divisão dos números naturais. E para isso, você vai pegar lá no módulo 1, na página 175, vem comigo. Operações com números decimais. São muito presentes no nosso dia a dia. Exemplo, passagem quando você faz troco, uma compra no supermercado, uma compra numa loja. Bom, e tem como principal característica a representação de seus elementos, tanto na forma decimal, ou também pode ser escrito na forma de uma fração também. Como bem sabemos, esse conjunto numérico possui as 4 operações básicas que estamos estudando: adição, subtração, multiplicação e agora a divisão. Na divisão de números decimais, também vamos observar 2 métodos que podem ser considerados equivalentes, ou seja, vou conseguir obter o mesmo resultado. O primeiro método que a gente vai tratar aqui consiste no deslocamento, de andar com a vírgula, a mesma quantidade de casas decimais, tanto para o dividendo quanto para o divisor do número decimal, ou seja, esse deslocamento é feito através da multiplicação por uma potência de base 10, até que a vírgula não seja mais presente no número decimal. Observe o seguinte exemplo. Vamos realizar a divisão entre o número 0,504 milésimos e 1,2. Lembrando, o primeiro número e o maior é o dividendo e o segundo menor é o divisor. Legal? Bom, então vamos lá. Estou falando maior e menor, gente, em relação ao número de casas decimais. Legal? Vamos lá. Com o primeiro método, devemos multiplicar o dividendo, ou seja, o 0,504, e o divisor 1,2, pelo mesmo número, até que a vírgula desapareça. Observando ali, ó, para que essa vírgula desapareça, do dividendo do 0,504 milésimos, devemos multiplicar por 1000. E por que por 1000, professor? Porque o 0,504 tem o maior número de casas decimais, e são 3. E lembra do número de zeros? O número de zeros é determinado pelo número de casas decimais após a vírgula. 504 são 3 casas decimais, portanto 1000. Se fosse 54, 2. Se fosse 5, 1, e assim por diante. Bom, preste atenção. Eu multipliquei, observa lá, o 0,504 dividendo por 1000, vou fazer a mesma coisa com o divisor. Quem é o divisor, professor? É 1,2. Então eu também vou multiplicar por 1000. Isso quer dizer também que a vírgula também vai se deslocar 3 casas decimais. Bom, fazendo esse deslocamento, 0,504 milésimos por 1000, eu vou ter 504. Fazendo a mesma multiplicação de 1,2 por 1000, eu vou ter 1200. Observou que agora os dois números não têm mais vírgula. A vírgula desapareceu. É o que eu proponho esse primeiro método. Bom, o que a gente precisa agora? Armar a conta. Então, observa aqui, ó. Eu tenho 504. Então, onde saiu esse 504, professor? Foi a multiplicação do 0,504 milésimos por 1000 e do 1200. Da onde saiu esse 1200, professor? Da multiplicação de 1,2 por 1000. Observa que nenhum dá vírgula. Bom, professor, mas um critério da divisão é que o dividendo tem que ser maior do que o divisor. E isso aqui a gente está vendo que não está acontecendo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente viu isso na divisão dos números decimais. Coloco o zero e a vírgula. E por que o zero e a vírgula? O zero, primeiro, porque ele não tem elemento, não tem valor absoluto. E segundo, a vírgula, que indica que eu estou dividindo pela décima parte. Isso quer dizer que do outro lado da minha divisão, eu posso também multiplicar pela décima parte. Olha que apareceu um zero aqui do lado do 4. E aí eu posso dividir o número 5.040 por 1.200. Começo com 4. 4 vezes 1.200, 4.800. 5.040 menos 4.000.
Gente, desculpa aí que estou com uma tosse horrível, mas vamos lá de novo. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Observa o seguinte. 0 menos 0, a tabulação ela ficou um pouquinho afastada, tá, gente? Ela tem que ir um pouquinho mais para o lado. Mas vamos lá. 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. 0 eu não posso tirar 8. Peço emprestado ao 5. Lembra quando a gente viu subtração? Então esse 5 me cede uma centena. E aqui eu passo a ter 10. 10 menos 8, 2. Tá ok? Lembrando que está aqui embaixo daqui. É porque ficou um pouquinho deslocado. Bom, 240 é menor que 1.200. Então o que eu faço? Observa, apareceu um outro zero aqui, ó, de outra cor, tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei a vírgula. E aí vou dividir 2.400 por 1.200. 2. 2 vezes 1.200, 2.400. Para 2.400, resto 0. Bom, agora a gente vai para o segundo método, que consiste em representar os números na forma de fração decimal. E se a gente vai transformar em fração decimal, a gente continua realizando a divisão, só que entre frações. Observe ali, eu vou transformar o número decimal em fração. Primeiro número que eu tenho, 0,504 milésimos, então dividido por 1.000. 1,2 décimos, uma casa, um zero, dividido por 10. Então observa que esses dois números são a representação da fração decimal desses dois números decimais. Vamos continuar. Então, 0,504 milésimos dividido por 1,2 décimo é a mesma coisa de dividir a fração 504 milésimos dividido por 12 décimos. Preste atenção. Em uma divisão entre duas frações, a gente estudou isso também. Entre duas frações, a gente vai usar a regra da divisão de fração. E lembrando, como é que é essa regra? Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. E para quem esqueceu, o que é o inverso de uma fração? O que é esse inverso da segunda, professor? Bem observado, o inverso é uma fração cuja troca de posições entre numerador e denominador. Observa aqui, ó. O que eu estou dividindo agora? As duas frações 504 milésimos dividido por 12 décimos. Professor, eu vou usar aquela regrinha, então vou repetir a primeira fração. Observa que o 504 milésimos apareceu novamente. O sinal de divisão é substituído pelo sinal de multiplicação. E a fração 12 décimos, há uma troca entre numerador e denominador. O que estava embaixo veio para cima e o que estava em cima foi para baixo. Isso que é o inverso da fração. E depois, professor, faça a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 504 vezes 10, 5.040. 1.000 vezes 12, 12.000. Professor, eu estou me questionando no seguinte, não é uma divisão de dois decimais, a gente está com aquela fração lá, 5.040 sobre 12.000. Como é que eu vou fazer essa fração tornar-se um número decimal? Podemos ainda simplificar a fração, já que essa fração 5.040 dividido por 12.000 centésimos de milésimo é uma fração redutível. E o que quer dizer o termo redutível? Vamos lembrar? Eu posso reduzir, ou seja, eu posso simplificá-la até ela torná-la o quê? Irredutível. Então a gente vai começar essa redução. Lembrando, são números pares, posso dividir por 2. Os resultados, novamente, são pares, posso dividir por 2. Os resultados são pares, posso dividir por 2. Os resultados são pares, posso dividir por 2. Agora, um resultado é par e outro é ímpar, então não posso mais dividir por 2, mas posso dividi-los por 3, já que a soma dos algarismos dão múltiplos de 3. 3 mais 1 mais 5, 9, múltiplo de 3,
7 mais 5 mais 0, 12, múltiplo de 3. Professor, deu de novo um ímpar e um par. Vou dividir novamente por 3? Não. E por que não? 1 é divisível por 3. 1 mais 0 mais 5, 6. Posso dividir 105 por 3. Agora 250. 2 mais 5 mais 0 é 7. Não é divisível por 3. Professor, se eu não posso dividir por 2 nem por 3... Não posso dividir nem por 2 nem por 3 o 105, 250 milésimos. Por que eu vou dividir? Vou dividir por 5, já que termina com 5 e com 0. E dividindo eu vou ter a fração 21/50. Mas professor, isso não é uma divisão de números decimais? É. A resposta então não pode ser uma fração, tem que ser um número decimal. Você já viu a resposta aqui, 0,42. Mas como é que apareceu esse 0,42? Lembra que a gente falou? Fração é divisão. Então eu estou dividindo 21 por 50. Vem aqui comigo. Observa lá. Ó. 21 dividido por 50. Posso? Não. 21 é menor que 50. Então o que eu faço? Coloco o 0 e a vírgula. Porque 0, novamente, porque 0 não tem valor absoluto, não influencia nada. E por que a vírgula? Porque eu estou indicando que eu vou dividir pela 10ª parte de um lado, então do outro lado eu posso multiplicar por 10. 21 vezes 10, 210. 210 é maior que 50. Posso dividir? Posso. Começo com quem? 4. 4 vezes 50, 200. Para 210, resto 10. Professor, 10 é menor que 50, mas eu coloquei a vírgula. Isso me permite botar outro zero. Então eu vou botar mais um zero aqui. Ele passa a ser 100. 100 eu posso dividir por 50? Posso. Dá 2. 2 vezes 50, 100. Para 100, 0. Então a gente observa que tanto no primeiro método quanto pelo segundo, a gente vai ter o mesmo resultado, 0,42. Bom, gente, com isso a gente encerra nosso assunto de divisão de números decimais. Lembrando novamente, você pode trabalhar dois mecanismos na divisão, ou a divisão na forma decimal, ou a divisão na forma fracionária. Eu aconselho a tentar fazer sempre a divisão na forma decimal. Se você não conseguir, você pode optar pelo método fracionário. É bom você fazer as duas formas. Bom, para casa, páginas 177 e 179, ok? Continue cumprindo nossa quarentena, continue o nosso repouso aí e até a nossa próxima videoaula. Então, encerrando nossa aula, para casa. E qualquer coisa, é só me chamar aí para tirar umas dúvidas, tá ok, gente? Até logo, até a próxima.